tópicos difíceis em fisicoquímica, equilíbrio iônico da água, pH e pOH. Agora você vai aprender uma coisa interessante com essa questão 15. Na verdade, a questão 15 é a mesma questão 10 que nós já resolvemos anteriormente. Você pode verificar lá, vendo novamente a minha resolução. Só que nós vamos resolver essa questão agora de uma maneira diferente. Porque você aprendeu com as questões anteriores que a partir do Ka tem como encontrar o alfa. A partir do alfa tem como encontrar o Ka. Então, o que é que eu vou te ensinar? Essa questão 15, ela é aquela questão que nós já aprendemos, que ele pede para calcular o pH tendo dado o Ka. Aí, como a gente não sabe o alfa, qual é a saída? A gente diz que reagiu X. Preenche a tabelinha toda em função do X. E como ele já dá o Ka, quando a gente substituir os valores na expressão do Ka, encontra-se o X e depois calcula o pH. Mas eu vou te dar uma outra opção. Ele vai dar o Ka, mas você já sabe como encontrar o alfa a partir do Ka. Então, se você quiser, ao invés de dizer que vai reagir X, você antes vai encontrar o alfa a partir do Ka, para, quando for resolver a questão, quando for preencher a tabelinha, não dizer que reage X. Como você já vai saber o alfa, já vai dar para saber exatamente quanto reage. Ok? Então, é uma segunda opção. Não estou dizendo que a opção anterior seja ruim. Não, eu particularmente gosto daquele método que você diz que reage X, preenche a tabela em função do X e depois encontra o valor de X. Mas existe uma outra opção. Você tem como calcular o alfa antes de preencher a tabela. Vamos lá, vamos aprender esse método. É a mesma questão 10, só que agora resolvida de uma outra maneira. Calcule o pH de uma solução aquosa 0,15 mol por litro de ácido cianídrico. Ele dá aí o Ka e o logaritmo de 8,6, que é 0,93. Então, cálculo do pH a partir da concentração em mol por litro de um monoácido fraco, tendo fornecido o Ka. Reveja como resolvi a questão 10, que agora a maneira de resolução é outra. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou usar aquela lei da diluição de Ostwald. Mas lembre-se que a lei da diluição de Ostwald é importante que eu saiba se eu posso simplificar ou não, porque o denominador dela é 1 menos alfa. E aí, será que eu posso dizer que 1 menos alfa é igual a 1? Ou não, se eu vou ter mesmo que deixar esse 1 menos alfa? Para isso, eu já posso fazer uma estimativa do alfa. Saber se esse alfa vai dar maior ou menor do que 5%. E aí eu uso a regrinha do 400. Vamos multiplicar. 400 vezes o Ka, que é 5,0, vezes 10 a menos 10. 400 vezes 5 dá 2.000. Fica 2.000 vezes 10 a menos 10. Em notação científica, fica 2 vezes 10 a menos 7. 2 vezes 10 a menos 7 é muito menor do que a molaridade do ácido no início, que é 0,15. 0,15 em notação científica é 1,5 vezes 10 a menos 1. Então, 2 vezes 10 a menos 7 é muito menor do que 1,5 vezes 10 a menos 1. Significa que o alfa vai dar muito menor do que 5%. Se o alfa vai dar muito menor do que 5%, 1 menos alfa, que é a lei da diluição de Ostwald, é esta relação entre o Ka e o alfa, o denominador dela, quando o alfa é muito menor do que 5%, pode ser desprezível. Porque 1 menos alfa, o alfa sendo muito pequeno, é 1. Então, eu uso apenas o numerador. Pois é isso que eu vou fazer. Vou isolar o alfa. O alfa é a raiz quadrada de K sobre M. Eu já tenho o valor do K, que é 5 vezes 10 a menos 10. E a molaridade também, no início, ele já deu, é 0,15. 5 dividido por 0,15 é 33,3. Raiz quadrada de 33,3 vezes 10 a menos 10. Dá 5,77 vezes 10 a menos 5. Esse é o valor do alfa. Em porcentagem, isso é 5,77 vezes 10 a menos 3. Então, veja, com o K eu encontrei o alfa. Então, a questão que ele dá o K se torna igual à questão que ele dá o alfa, porque eu acabei de descobrir o alfa. Está vendo? Então, você está aprendendo agora essa segunda maneira. Vamos agora para a tabelinha, ionizar o ácido cianídrico, né? Só que agora você já vai saber quanto reagiu.
Basta calcular quanto é 5,77% de 0,15. 5,77 vezes 0,15 dá 0,865. Esse 100 é 10 ao quadrado. Passa para o numerador, 10 a menos 2. 10 a menos 2 com 10 a menos 3 dá 10 a menos 5. Vamos colocar em notação científica, fica 8,65 vezes 10 a menos 6. Então, ionizo o ácido cianídrico, ok? Em H3 ou mais e cianeto. A molaridade no início é 0,15. Dos íons no início é 0. Lembra, lá na questão 10 eu chamei de X, agora na linha reage e forma. Só que agora eu não vou chamar de X, porque eu já sei quanto reagiu. 8,65 vezes 10 a menos 6. Como a proporção é de 1 para 1, então aqui nos produtos também ficam 8,65 vezes 10 a menos 6. Despreze aqui, ó, essa subtração. 0,15 menos esse aqui é 0,15. E no produto você soma. 8,65 vezes 10 a menos 6 mais 0 dá 8,65 vezes 10 a menos 6. Então veja a diferença. Lá na questão 10 ficou aqui essa tabelinha preenchida em função do x. Pode olhar lá que aqui tem x e x. Aí depois é que eu encontro o x, porque eu tenho o valor da constante. Mas agora eu já sei quanto é a concentração do x. Eu já sei quanto é a concentração do H+. Eu já entro agora direto na resolução. Se você olhar lá na questão 10, o x deu 8,6. O nosso x aí deu 8,65. Como ele dá o log de 8,6, ou a raiz quadrada de 8,6, eu vou deixar 8,6 mesmo, ok? Então, o pH é o log de 1 sobre H+, o H+, é 8,65 vezes 10 a menos 6, eu estou simplificando para 8,6. O 10 a menos 6 passa para o numerador, passa positivo. O logaritmo de uma divisão eu transformo na subtração de logaritmos. O log de 10 a sexta é 6. E o log de 8,6, ele dá na questão, é 0,93. Então, 6 menos 0,93 dá 5,07. E o pOH, considerando que a soma do pH mais o pOH é 14, fica 8,93. Então, está aí a questão resolvida de uma outra maneira. Quando ele dá o K, se você quiser, pode usar a lei da diluição de Ostwald para encontrar o alfa. E aí, tendo o alfa, já dá para preencher a tabelinha sem precisar dizer que reagiu X. Você já descobre direto quanto foi que reagiu. Ok? São duas maneiras muito boas. Tanto a anterior, questão 10, quanto essa, questão 15. Fica aí à sua disposição para resolver essas questões que ele dá constante de ionização de um eletrólito fraco da maneira que você quiser. Nos vemos já já para resolver a questão de número 16. Um grande abraço.